muito lucrativo, diga-se de passagem, né? Então, assim, e aí eu quero ler aqui, não vou ler nem a carta, né? Mas quero falar do William Lynch, que era um proprietário de escravos, né? E, assim, em meados de 1712, mais ou menos, né? No Caribe, e ele tinha uma forma de manter, né, a docilidade e de controlar seus escravos. E ele passou, então, a ensinar outros senhores, outros proprietários de escravos, como ele fazia, a técnica que ele fazia. Né? Como é que ele mantinha seus escravos disciplinados e submissos? Né? Como é que ele fazia isso? Né? Então, assim, eu vou lá, vou ler aqui um pedacinho, né? Bom, verifiquei que entre os escravos existem uma série de diferenças. Eu tiro partido dessas diferenças, aumentando-as. Eu uso o medo, a desconfiança e a inveja para mantê-los debaixo do meu controle. Eu vos asseguro que a desconfiança é mais forte que a confiança e a inveja mais forte que a concórdia, respeito ou admiração. Deveis usar os escravos mais velhos contra os escravos mais jovens e os mais jovens contra os mais velhos. Deveis usar os escravos mais escuros contra os mais claros e os mais claros contra os mais escuros. Deveis usar as fêmeas contra os machos e os machos contra as fêmeas. Deveis usar os vossos capatazes para semear a desunião entre os negros, mas é necessário que eles confiem e dependam apenas de nós. Meus senhores, essas ferramentas são a vossa chave para o domínio. Usem-nas. Nunca percam uma oportunidade. Se fizerdes intensamente uso delas por 1 ano, o escravo permanecerá completamente dominado. O escravo, depois de doutrinado desta maneira, permanecerá nesta mentalidade, passando-a de geração em geração. E aí, quando eu sempre que leio essa carta, eu fico olhando para o que a gente vive hoje, né? Como as diferenças na nossa sociedade brasileira, ao invés dela ser enaltecida, como ela é comparativa, de uma forma até desagregadora, numa forma de disputa, numa forma de, né, esteticamente, de comparar quem é o mais bonito e quem não é, até como padrão, né? E aí eu vejo que algo que eu olho, e é por isso que eu falo dessa importância de a gente fazer essa digressão histórica, né? Eu também participo de alguns coletivos, e um dos coletivos que eu participo é o Levante Feminista contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio. Participo de outros, mas como professora participei muito da campanha Faça Bonito, que é o do dia 18 de maio, que é uma campanha nacional, né, contra o abuso, de prevenção, né, e contra o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E eu fico vendo, assim, tudo que hoje a gente tem, feminicídio, o abuso de crianças e adolescentes, a cultura do estupro, tudo que a gente tem hoje no nosso presente, se a gente olhar para trás, a gente vai ver no nascedouro, na origem, né, assim, na herança do nosso país, do nosso Brasil. Qual é o nosso legado? É o colonialismo, é o escravismo, né? E né, esse sistema escravocrata, essa forma como o país ele foi constituído, foi forjado, ele trouxe outros marcadores sociais, outros fenômenos que hoje a gente vive, né? A gente está aí vivendo eles a cada dia. E tudo isso que eu estou falando, a gente vai chegar lá na questão do pardo, né? Porque as pessoas devem estar pensando, onde que o pardo entra? Calma, é importante a gente fazer essa contextualização, porque, veja você, quando os africanos chegam aqui, escravizados, né? E aí por isso a gente reforça tanto que é importante a gente também atualizar a nossa gramática,
né, dos direitos humanos, da diversidade, porque quando a gente coloca o escravizado como escravo, é como se ele fosse uma condição, é como se ele tivesse nascido escravo. E ninguém nasce escravo. As pessoas são escravizadas. E, inclusive, existia a possibilidade, né, dos escravizados ou ganharem pela benevolência dos seus senhores a liberdade ou comprarem a sua própria alforria, como também nós temos aí, acho que, no meu ponto de vista, o primeiro feminismo negro, né, é em Cachoeira, né, as mulheres negras que se juntaram, né, para poder alforriar seus companheiros, seus irmãos, enfim, os seus, né? Que foi, assim, para mim, foi a primeira organização feminista negra, né, no meu ponto de vista, de resistência, de aquilombamento, de realmente ter um olhar de vanguarda, né, de fazer seus quitutes, usar ali as habilidades que elas tinham para poder vender, ficar com a parte que lhe cabia para poder comprar a alforria dos seus. Então, isso é muito significativo, é importante a gente destacar.